Olá! Se a mente às vezes parece que está sendo puxada para 1000 direções diferentes, essa análise é o lugar certo. Vamos mergulhar na neurociência por trás da distração para entender como a gente pode, de verdade, hackear nosso cérebro e atingir um foco que é, bom, praticamente inabalável. Pois é, essa é uma sensação que quase todo mundo conhece hoje em dia, né? A mente fica pulando de uma tarefa para outra. Aí chega uma notificação, um e-mail, e de repente se concentrar naquilo que realmente importa vira uma tarefa quase impossível. É uma verdadeira batalha pela nossa própria atenção. E olha, essa sensação tem até nome. É um estado de sobrecarga mental que não para, sabe? Onde toda a nossa energia se fragmenta com a tal da multitarefa e um bombardeio de informação. O resultado? A gente se sente exausto, procrastina e fica com aquela frustração de estar sempre ocupado, mas sem nunca ser de fato produtivo. Mas aqui vem a parte boa. Não estamos condenados a viver nesse caos de distração. Existe sim uma forma de quebrar esse ciclo. E o mais interessante é que não se trata só de ter mais força de vontade, mas de entender e usar a nossa própria biologia para acessar um estado de produtividade máxima. E esse grande segredo se chama estado de fluxo, ou flow. Mas isso não é só um conceito de livro de autoajuda, não. É um estado neurobiológico real que pode ser alcançado. Pensa nele como o antídoto definitivo para a distração e a chave para aquele trabalho super focado. Quem definiu esse estado pela primeira vez foi o psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. Sabe aquela sensação de estar totalmente na zona, completamente absorvido no que se está fazendo? É isso. O tempo parece que voa, as preocupações somem e a tarefa em si vira a própria recompensa. A ação e consciência viram uma coisa só. É incrível. Ok, mas como isso acontece na prática, dentro da nossa cabeça? A resposta está na química do cérebro. Para a gente entrar em fluxo, o cérebro precisa do coquetel neuroquímico perfeito. E entender quais são esses ingredientes é o primeiro passo para a gente aprender a ativar tudo isso de propósito. O segredo todo está na combinação desses neurotransmissores. A dopamina entra com a motivação, aquela sensação de opa, isso é recompensador. A norepinefrina aguça a atenção, deixando a gente em estado de alerta. E a anandamida, que é conhecida como a molécula da felicidade, diminui o medo e abre caminho para a criatividade. Juntos, eles criam um ambiente cerebral perfeito para o foco máximo. Beleza, a teoria a gente já entendeu. Mas e na prática? Como é que se faz para acionar esse coquetel químico? A resposta está em alguns gatilhos de comportamento bem específicos. Vamos dar uma olhada agora no mapa prático para iniciar esse estado de fluxo. Então, são basicamente 4 passos. Primeiro, ter um objetivo super claro e imediato. Segundo, e esse aqui é crucial, a tarefa precisa ter o equilíbrio perfeito entre ser um desafio e aquilo que a gente já sabe fazer. Terceiro, eliminar todas, mas todas mesmo, as distrações. Criar uma bolha de concentração. E por último, é mergulhar de cabeça, com foco total naquilo. E sobre aquele equilíbrio entre desafio e habilidade, aqui está o pulo do gato. A ciência mostra que o ponto ideal, o sweet spot, é quando a tarefa é cerca de 4% mais difícil que a nossa capacidade atual. 4%! Nem tão fácil que dá tédio, nem tão difícil que gera ansiedade. É exatamente nesse pontinho de tensão criativa que o fluxo acontece. Tá, entrar em fluxo é uma coisa, mas como fazer disso um hábito? Porque afinal, não é um truque que se faz uma vez e pronto. É preciso um estilo de vida que dê suporte para a nossa neuroquímica funcionar bem ao longo do tempo. Vamos ver como sustentar esse estado. Para manter o cérebro em alta performance, a gente precisa cuidar bem dele. Isso significa uma boa nutrição que otimiza os neurotransmissores, um descanso de qualidade, principalmente para consolidar o aprendizado durante o sono, e também, claro, períodos de recuperação depois de um foco muito intenso. É tudo parte de um sistema, uma coisa ligada na outra. No fim das contas, a proposta aqui é uma verdadeira transformação. É sair daquela frustração de uma mente toda fragmentada para sentir a satisfação profunda de um trabalho bem feito, focado e imersivo. É a diferença entre só estar ocupado e ser realmente produtivo. Então a questão que fica é essa. As ferramentas estão aí, a ciência é bem clara. A decisão de parar de lutar contra a distração e começar a cultivar esse estado de fluxo está ao nosso alcance. Talvez seja a hora de trabalhar de forma mais inteligente e não apenas mais duro.